Muito bom dia, bem-vindos a mais Alguns Dedos de Conversa. Hoje com o Joaquim Ramos, naturalmente, e com um convidado, o nosso primeiro, Rui Corsa. Temos muitos assuntos para falar, entre eles, só para ficarem com uma ideia, a Venezuela, as parcerias público-privadas e algumas surpresas. Muito bom dia, Joaquim Ramos, bom dia, Rui Corsa. Bom dia. Hoje bom dia, temos um programa alargado, especial, mais uma com vez. Convidado. Muito obrigado pela honra que me dão em participar. Ora, essa aqui, o mérito é do O rei é nosso. também aqui do Joaquim Ramos, que aceitou o desafio que eu lhe fiz. Nós temos um convidado de vez em quando neste programa, já o fizemos com o André Salema o ano passado. Vamos tentar agora... Sim, pela Estrada Nacional. Pela Estrada Nacional 3. Vamos tentar agora, nos próximos meses, trazer também alguns convidados da política local e regional, digamos assim, sendo que o Rui será o nosso primeiro convidado. Joaquim Ramos, começamos esta nossa conversa de maio, aliás, mesmo antes da feira, por assuntos que estão na ordem do dia, como, por exemplo, a parceria público-privada do Hospital de Vila Franca de Xira, que pode estar no final deste mês em causa ou não. É um assunto que está para já, digamos assim, em segunda linha, até por causa da questão que está a ser votada ou foi votada na Assembleia da República, mas já lá vamos. O que é que lhe parece esta parceria público-privada? Foi um dos primeiros utentes, clientes, digamos assim, do Hospital Novo de Vila Franca? Fui, infelizmente fui. Em primeiro lugar, quero saudar aqui o Rui Corsa por ser um dos primeiros participantes nestes nossos encontros, que eu espero que se repita e que tragam aqui diferentes opiniões, diferentes pontos de vista sobre o Conselho, sobre o país e sobre o mundo, porque acho que isso só enriquece de facto este programa. Eu fui um dos primeiros utentes do Hospital de Vila Franca e, curiosamente, eu fui fazer, já agora para um bocadinho de história, eu fui fazer com os restantes 4 presidentes de Câmara da área abrangida pelo hospital, fui fazer uma visita ao hospital no princípio de abril, portanto, nas vésperas da inauguração do hospital. Ainda bem, 4 ou 5 dias depois tive o meu problema de saúde e no dia da inauguração do hospital, onde eu devia estar presente, como também os 5 presidentes de Câmara envolvidos com o Sr. Ministro da Saúde, agora Presidente da Caixa Geral de Depósitos, estava deitado numa cama, no Hospital de Vila Franca, todo entubado, não é? E com um paninho à volta para não ser visto, porque o senhor administrador do hospital, a sua grande preocupação era que se a comunicação social soubesse que um dos 5 presidentes de câmaras que devia estar a inaugurar o hospital estava ali entre a vida e a morte, entubado, o senhor Ministro deixava de ser a figura principal para ser eu. De maneira que tive... Nós, por acaso, sabíamos isso. Tive todo... Por acaso, sabíamos isso. Tive todo... No entanto, o senhor Ministro, não sei como descobriu, e foi-me desejar as melhoras, e foi-me lá ver, etc. Pronto, fui bem tratado no Hospital de Vila Franca, embora o que eu tivesse não era coisa para o Hospital de Vila Franca, e acabei por ser trasladado quase para o Hospital de Santa Maria. Eu, sobre as parcerias público-privadas... Antes de continuar, deixe-me só fazer aqui uma coisa que acontece no direto, que é o seu microfone está a bater demasiado aqui no seu casaco e se calhar poderíamos por colocar noutro sítio. Peço desculpa. Isto é o direto, não é quase direto. Muito bem. Bom, eu sobre as parcerias público-privadas, em primeiro lugar, uma questão. Sou, por princípio, favorável às parcerias público-privadas. Não tenho nada contra elas. Assim como não tenho nada contra colaborações entre setores público e setor privado, de onde podem derivar benefícios para os utentes. E eu penso que, na verdade, as parcerias público-privadas, nomeadamente na área da saúde, podem trazer aos utentes, aos próprios utentes do Serviço Nacional de Saúde, melhorias muito significativas, uma vez que o sistema exclusivamente público de saúde não é suficiente para as suportar. Portanto, nessa perspectiva, eu acho que
o que as parcerias público-privadas têm que ser é devidamente negociadas, quer na sua fase inicial, quer na sua fase de uma eventual prorrogação, de forma a que o interesse dos privados seja naturalmente assegurado, porque os privados não estão lá por caridade, como sabemos, e em que o interesse público fique devidamente salvaguardado e onde se prove inequivocamente que é melhor para os cidadãos que este ou aquele hospital, esta ou aquela estrutura seja gerida através de uma parceria público-privada. Relativamente à Vila Franca, eu acho que se for bem negociada a parceria público-privada, que há todas as vantagens em que ela se mantenha. Portanto, é essa a minha posição relativamente a isso. Rui Corsa, vou já agradecer mais uma vez a presença e também dizer que quando quiser intervir, está à vontade, microfone aberto. A questão aqui relativamente ao Hospital de Vila Franca de Xira, que é aquilo que mais nos serve, não sei se tem alguma experiência com esta unidade hospitalar, o que é que espera também desta renegociação da Lei de Bases de Saúde relativamente às PPPs? Em primeiro lugar, saudar o Dr. Joaquim Ramos e o Valor Local, a tua pessoa, por este convite. Indo diretamente ao assunto, eu tenho uma posição muito coincidente com o Dr. Joaquim Ramos relativamente às parcerias público-privadas. Eu acho que o que está aqui em causa e o foco principal deve ser a qualidade dos serviços que se prestam ao cidadão e prestar esses serviços pode ser uma entidade pública ou uma entidade privada. Obviamente que não só no momento da negociação inicial ou na análise final, acho que uma parceria deve ser acompanhada ao longo do tempo em que é, porque lá está, pode haver interesses conflituantes com o interesse público numa parceria pública ou privada. Não podemos esquecer que há um negócio ali subjacente, sendo que muitas vezes o negócio nem está na prestação do serviço, tem mais na parte financeira da construção do equipamento, etc. Tem sido muito menos por aí. E isso é uma vantagem para o Estado, porque alivia o Estado do esforço de investimento, tem que ser pago, obviamente, mas desde que haja um acompanhamento ao longo do tempo, verificando que não há um desvio relativamente àquilo que é o essencial, porque não tenho qualquer questão de princípio relativamente a isso. Nem acho que o Sistema Nacional de Saúde tenha que ser privado ou público. Acho que há uma experiência neste país, apesar de tudo, de coexistência entre os dois que vão dar à mesma situação, que é servir as pessoas. Não nos podemos esquecer, por exemplo, que o sistema de saúde ou de assistência na saúde dos funcionários públicos, sendo de gênese pública, porque eles são funcionários públicos, a prestação de serviço é quase exclusivamente privada. ADSE. ADSE, exatamente. Não é? Não podemos esquecer de experiências que existem em Portugal, como o Hospital da Cruz Vermelha, tem décadas, que é um hospital privado e que serve, quantas vezes, a questão pública, independentemente da parte financeira do pagamento. E, por último, no caso concreto de Vila Franca de Xira, temos que ter em atenção, eu não tenho experiência de utilizador daquele serviço, felizmente, nem aquele nem do outro, felizmente, mas aquilo que ouço as pessoas dizerem é que houve uma melhoria qualitativa muito significativa dos cuidados prestados às populações com a entrada em funcionamento daquele novo hospital, que funciona naquele regime. Portanto, se funciona bem e se o Estado deverá estar contente ou não, veremos ver se o custo relativamente aos serviços que são prestados é satisfatório e se o privado também está satisfeito com o que tem, não vejo por que alterar. Já aconteceu noutros casos, como o caso do Hospital de Cascais,
em que a parceria foi renovada. Não aconteceu no caso do Hospital de Braga, porque, por visto, era mau negócio, estava a ser um mau negócio. Tão simples como isso. E, portanto, se toda a gente estiver satisfeita e, principalmente, ter resultado numa melhoria significativa para o utente, acho que só tem que continuar. Eu só quero voltar um bocadinho atrás para perguntar ao Joaquim Ramos, que ele era Presidente da Câmara à época, das dificuldades que houve para encontrar um terreno para o hospital. Mas desde sempre Vila Franca era o concelho escolhido, não é? Desde sempre foi Vila Franca, primeiro por causa da centralidade, não é? E depois porque dos 5 concelhos, dos 5 concelhos abrangidos pelo hospital, Vila Franca era efetivamente aquele que tem maior população, maior massa crítica, e havia uma razão histórica, é que o Hospital Reinaldo Santos já era em Vila Franca. E depois, a acessibilidade daquela zona da Castanheira à autoestrada é uma acessibilidade muito boa, a localização do hospital é muito boa também em termos de acessibilidade, e eu penso que, por exemplo, particularmente, o Concelho da Azambuja ficou beneficiado com a nova localização, não é? É muito mais fácil, hoje em dia, acudir-se ao novo Hospital de Vila Franca do que, anteriormente, atravessar a Vila Franca inteira para chegar, finalmente, ao Hospital Reinaldo Santos. Que ele tinha também, não é? Portanto, como sabe, as câmaras participaram proporcionalmente à população no financiamento das infraestruturas, porque o hospital foi feito, mas acessos, etc., foi tudo da responsabilidade das câmaras, mas eu concordei inteiramente com a localização, quer dizer, não tinha qualquer pretensão sequer de trazer o hospital aqui para a Zambuja, e depois a Ruda, e depois Alverca, que é o Tente, ficam a 30 km do hospital. A centralidade é, de facto, ali em Vila Franca. Continuamos a falar de saúde, mas esta saúde será já a saúde financeira do país. Aliás, de resto, estamos a gravar aqui na Biblioteca Municipal da Zambuja, aproveitar também para agradecer ao vereador António José Matos, que nos facilitou também esta nossa gravação aqui. E falar da saúde do país é falar, naturalmente, da lei que, portanto, regula os pagamentos em atraso e as carreiras dos professores. Estamos a falar de uma lei que foi aprovada na Assembleia da República, com todos os partidos da esquerda, com a exceção do PS, e também com o PSD e o CDS. E eu aqui começaria pelo Rui Corsa, com uma pequena provocação. O CDS e o PSD viraram à esquerda, ou o Bloco de Esquerda, na sua opinião, com o Partido Comunista, estão mais encostados à direita? Não. Acho que nenhuma nem outra. Vamos lá ver. Este país anda muito ocupado com uma conversa de um politiquês e a discutir muitas vezes os casos, a política dos casos, sem discutir o essencial e sem ser pedagógico. E como eu sou crítico desta situação, temos visto nestes últimos dias a comunicação social tantas vezes a discutir o assunto ao lado, não é? E sendo eu crítico desta situação, acho que tenho que não embarcar nela e discutir o assunto de outra forma, se me permites. Temos que fazer aqui um bocadinho de história e enquadrar a situação para que as pessoas percebam como é que as coisas funcionam. Para começar, deixa-me corrigir-te, não há uma lei aprovada na Assembleia da República, há uma lei feita pelo Governo, lei essa feita pelo Governo que o Presidente da República não promulgou e mandou para trás. O Governo corrigiu os aspectos que o Presidente da República solicitou, ou no fundo, ou pôs em causa, e voltou ao Presidente da República. O Presidente da República promulgou a lei. Portanto, isto é um processo que acontece ao lado da Assembleia da República, porque o Governo tem uma delegação, no fundo, de poderes da Assembleia da República para legislar sobre algumas matérias, como é o caso. Portanto, como a Assembleia da República, no seu conjunto, houve vozes, houve partidos que tinham questões a colocar àquela lei,
tem o direito de chamar a lei ao Parlamento para a discutir. E foi isso que fez, a pedido do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD. Portanto, a lei vem ao Parlamento para ser discutida. E como a lei que vai ao Parlamento é discutida primeiro na Comissão Especializada. E essa discussão na Comissão Especializada é feita de uma forma muito simples, que é, há questões sobre a lei toda ou sobre parte da lei. Começa-se por aqui. No caso, havia discordância em alguns artigos da lei, nomeadamente a questão do tempo de serviço, levantada por todos os partidos, mas principalmente quem tem falado, quem começou por falar nisso, era a da esquerda. Há uma questão de justiça na recuperação do tempo de serviço, e atenção que estamos a falar da recuperação do tempo de serviço, não estamos a falar de recuperação de rendimentos. Também se ouviu muito na comunicação social dizer que os senhores professores iam a recuperar os rendimentos perdidos. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a recuperação do tempo que ficou congelado. Portanto, as carreiras não evoluíram. E, como sabemos, na administração pública, a maior parte das vezes as carreiras evoluem pelo tempo, só por estar, não é? E, portanto, durante 9 anos, 4 meses e 2 dias, não é? As carreiras pararam. É como se tivesse um sinal vermelho e a carreira não evolui. Portanto, aí está em causa. Obviamente que descongelar isto vai provocar um aumento de despesa, porque as pessoas vai ser contabilizado que deviam ter subido de escalão em 2015 e passariam a ganhar mais X. E, portanto, esse X, todo somado, é que provoca a despesa. Mas, voltando um bocadinho atrás. O Joaquim Ramos acho que não está a concordar com Pronto, qualquer coisa. deixem-me só terminar isto para dizer. Portanto, a lei é discutida na Comissão, artigo a artigo. Como não há acordo sobre todos os artigos, é discutido artigo a artigo. E depois há aqui uma lógica que é, primeiro artigo, não sei se é o primeiro, se é o segundo, não interessa, para o efeito. Primeiro artigo, os senhores professores têm direito a recuperar o tempo todo. Vamos votar. E toda a gente vota sim, tem direito a recuperar. Segundo artigo, como é que se vai compensar? Toda não. Não, os 9 anos. O PS não, O PS não votou. O PS não votou. Toda a gente estava na sala. O PS não votou. Os outros votaram que sim, tinham direito a recuperar. Segundo artigo, como é que se paga? Isso. E aí há divergências. O PSD e o CDS puseram condições, os outros acham que é um direito e, portanto, não tem que ter condições. E a proposta do PSD é chumbada. Portanto, e ganha o texto proposto pelo Bloco e pelo PCP. No fim de tudo, faz-se a compilação daquilo. E o que sai cá para fora não é aprovação nenhuma de lei. É uma proposta que vai ao plenário para ser novamente discutida e aprovada. Portanto, Ou não. ou não. Portanto, aquilo não deixa de ser uma proposta. Portanto, o que é que o PSD fez? Foi, quando chegou cá fora, disse assim, nós fizemos uma proposta de travão, no fundo, para que a situação da recuperação seja acomodada pelas finanças públicas. Na Comissão não passou, mas nós ao plenário vamos levá-la novamente. Ok. Joaquim Ramos não estava a concordar em grande parte com isto que o Rui Costa estava a dizer. Não, o Rui Corsa fez uma espécie de cronologia dos acontecimentos. Eu só manifestei ali numa fase em que depois vamos fazer as contas para ver quanto é que eles vão de receber. Então, afinal, não é só uma questão de contagem de tempo, também é uma questão de despesa pública. Tem uma implicação na despesa, claro, obviamente que tem. Pronto. E eu disse qual era. E foi nessa perspectiva que eu me coloquei. Não sei se quer que eu exprima a minha opinião. Vamos a isso. Mas eu tenho mais uma opinião então, relativamente ao assunto. Vocês entendem. Se Não, que é, agora, isto é uma coisa quase corriqueira de lana caprina, que acontece todos os dias no Parlamento, sobre todas as leis, todas as discussões que são tidas. O que é aqui extraordinário é
a reação do Primeiro-Ministro e do Partido Socialista. Isso é que é completamente descabido quando sabemos que o Primeiro-Ministro baseia a sua legitimidade no parlamentarismo, não é? E que é o facto do Parlamento permitir as condições de escolhê-lo, aprová-lo como Primeiro-Ministro, contrariamente ao partido que ganhou as eleições, agora se queixe quando o Parlamento não lhe faz a vontade. Portanto, quem governa nestas condições sabe quais são as condições em que governa e o que é que está sujeito e, portanto, está sujeito a que o Parlamento lhe dite alguma coisa. Então isto também era a estratégia política de António Costa? Sem dúvida nenhuma, é uma fantochada. É uma fantochada. Já ouvi essa expressão sobre o assunto várias vezes. Joaquim Ramos, acha que é uma fantochada? Isto é uma estratégia de António Costa? Eu acho que esta ou uma questão, vitimização? Esta questão tem que ser analisada sobre 2 pontos de vista. Um primeiro ponto de vista que é o ponto de vista estrutural. E nessa perspectiva, o que é que se passa? Passa-se que todos nós, portugueses, a partir de 2011, entramos num período de tutela internacional. Esse período de tutela internacional veio mexer com a vida de praticamente toda a população portuguesa. Não são os funcionários públicos que viram as suas carreiras congeladas, entre as quais os professores, mas também os pensionistas, todos os pensionistas que viram as suas reformas diminuídas, todos os jovens que tiveram que emigrar, todas as pessoas que ficaram no desemprego, enfim, uma série de situações, não é? Nomeadamente no que diz respeito à função pública, todas as carreiras da função pública foram congeladas rigorosamente ao mesmo tempo, desde que começou o programa de intervenção financeira em Portugal. Então expliquem-me lá, por que raio é que hão de ser os professores os únicos, ou praticamente os únicos funcionários públicos, a terem 9 meses, não sei quantos, 9 anos, não sei quantos meses e não sei quantos dias de contagem do tempo, como se não se tivesse passado nada no país e como se os restantes funcionários públicos e as restantes pessoas que foram, de facto, viram os seus direitos suspensos ou diminuídos em função dessa bancarrota a que chegássemos, não interessassem para nada. O que interessa é os senhores professores passarem incólumes... Ramos está a discutir outro assunto. Passarem incólumes... Não, eu estou a discutir a primeira vertente do assunto. Passarem incólumes por aquilo que foi uma crise que afetou toda a gente. Não é verdade, não passam incólumes. Passam incólumes. Desculpe, não passam incólumes, porque eles também tiveram reduções salariais, também tiveram sujeitos a sobretaxas, e não, isso... estamos a falar de contagens... E isso não lhes vai ser devolvido. Portanto, não é recuperar tudo. Estamos a falar de contagem de tempo. Sim. Não estamos a falar de salários. Estamos a falar de contagem de tempo. Certo. Já agora pergunto-lhe, então todos vão ter os 9 anos, não sei quantos meses e 3 dias contados, todos os funcionários públicos? Todos devem ter. Todos devem ter, os professores não são especiais. Então porquê é que votaram só especialmente os professores? Porque o que está em causa e que o Governo fez foi uma lei para os professores, não fez para os outros. Não é. Quando vierem os outros, estamos cá para discutir os outros. Obviamente os professores não são especiais. Agora, há aqui uma questão que é especial nos professores. Tem que me deixar falar. Deixe-me só dizer isto, desculpa lá. Eu também deixo Posso comentar a seguir. Sim. Há uma questão que é especial nos professores. É que os professores, sendo uma das carreiras especiais do Estado, como são os militares, como são os polícias... No Estado todas as carreiras são especiais, pá. Como são os magistrados, etc. Porquê é que os professores são uma carreira especial do Estado? Eu vou-te explicar porquê. Eu vou-lhe dizer porquê. É que a carreira dos professores, quase todos os professores, chegam ao topo da carreira por antiguidade, o que não acontece. E isso tem um impacto na despesa muito maior do que tem nas outras carreiras. Porque os militares não chegam todos a general, porque mas isso a gente teria que começar os magistrados não chegam todos a procurador-geral. É uma questão mais ampla, porque eu, por exemplo, discordo perfeitamente da promoção por antiguidade.
Pronto. A questão é que qualquer não se tem profissão. coragem de mexer Em nas qualquer- carreiras em qualquer a sério e em muitas outras reformas que é preciso fazer na função pública, e o que Acho as muito crises acho estão a muito provocar é erros em cima de erros que vão depois Acho nestas que coisas. muito do atraso a que o país chegou se deveu ao facto de você ter lado a lado 2 funcionários públicos, que podem ser 2 professores, 2 contínuos, 2 técnicos superiores, qualquer coisa. Um a ler o jornal todo o dia e outro a dar 1 litro todo o dia, como se diz em gíria, E não há maneira de premiar. e progridem igualmente, Eu já não paulatinamente. digo é? como é que Bom, se prejudica o que não mas- trabalha, mas se mas- não se consegue mas- premiar o que mas trabalha. Mas voltemos à fase anterior. Agora, pronto, isto é uma questão que eu acho que é assim, ou comem todos ou não comem. Sem dúvida, Pronto. sem dúvida. Estamos de acordo. Agora, conjunturalmente, eu acho que os partidos da direita se espetaram completamente contra a parede. Acho eu, não é? E a prova disso é que já fizeram a respectiva marcha atrás, quer um, quer outro, não é? Como eu expliquei, não há marcha atrás nenhuma. Diria eu, fiquei muito desiludido com o Dr. Rui Rio. Porque eu acho, aliás já escrevi sobre essa matéria, que o Dr. Rui Rio tem tido um percurso político enquanto dirigente do PSD coerente, sem fazer oposição por oposição, normalmente sendo colaborante nas grandes questões que interessam ao país, e fiquei efetivamente muito surpreendido com esta posição, a menos que o grupo parlamentar tenha votado à revelia das suas intenções, o que também já não era novidade, não é? O que também já não era novidade no PSD. Mas de facto, fiquei surpreendido, não é com o facto de votar ao lado do Bloco de Esquerda e do PCP, porque esses sempre foram coerentes com a sua posição. Esses querem o impossível, querem todos para tudo, sabem que nunca serão governo, ou em princípio, nunca serão governo, Parece e portanto que o Bloco de Esquerda quer muito. Está bem, mas querer é uma coisa e ser a outra. E portanto, também o Podemos agora em Espanha quer mas claro. e o presidente do PSOE já lhes deu para Querer é trás. legítimo, Bom, com querer é certeza. legítimo, de veras não. Agora, o que eu acho é que, efetivamente, uma coisa que foi decretada por um governo do PSD e do CDS, uma coisa que... Calma. Sim, Calma. não, Isso desculpa. vem de trás. O congelamento vem do Sócrates. Não, o congelamento... Ok, o congelamento foi de Sócrates, mas todo o conjunto de medidas que decorreram da intervenção da Troika Foram executadas. Sim. executadas pelo Foram governo. executadas. Não, é que Isso estamos sempre a dizer levava-nos- isso como se fossem eles que definiram essas coisas. Então, e quando- você acha que não fariam? Isso leva-nos sempre ao princípio, da questão, que é a Epá, intervenção da Troika. O que está em causa neste momento, é naturalmente, a assim, intervenção é da assim. Troika, mas é as medidas tomadas Nós recentemente. sabemos que as contas públicas não comportam este tipo de reivindicações. Pelo menos obedecendo àquilo que são as metas de uma comunidade internacional onde nós estamos inseridos. Não é? Não comportam. Nós sabemos que Posso achar que sim, mas abrir não tenho a a porta, certeza, porque os abrir a números, porta ainda até aos hoje, professores, o Sr. Ministro das Finanças abrir a porta aos mas nunca o professores, explicou. Portanto, abrir nós a não porta aos sabemos bem professores. se chega ou se não chega. Mas há uma escolha a fazer. abrir a porta aos professores é abrir a porta, uma questão de justiça, Ou todos, claro. a todos os corpos da função pública. Claro. E aí, Claro. garanto-lhe de certeza que se abrir essa porta a todos os corpos da função pública, epá, o IVA tem que passar a 24%, ou 25%, ou 26%. Não, ouvimos tem ontem que haver, o Ministro das de Finanças facto, disse uma ontem coisa... que para os professores são 600 milhões, com todas as outras são 800. Afinal, não é? É só mais um terço. É só mais 1% É só mais um do terço. IVA. É só, sim, É só mais um ponto pois, percentual mas do isso IVA. aí é outra- Acha que já paga pouco, 23%. Não. E nem vamos entrar nessa discussão. Além disso, depois, mesmo que isso fosse justo em termos da distinção entre professores e restantes carreiras da função pública e abrangesse todas as carreiras da função pública, tal como está a fazer, então e os privados? Não viram também cortes, não viram despedimentos, os reformados não viram cortes nas pensões, Miguel, esta todas conversa essas parece coisas. esquizofrénica. Não é- É mais uma questão... Eu não estou a participar da esquizofrénico. conversa, Não, não sei eu se já sei. perceberam, portanto, Eu Estou a fazer um comentário em direto
por isto parece esquizofrénica, porque Joaquim Ramos está a dirigir-me coisas como se aqui o papel mais à direita ou mais à esquerda tivesse invertido. O que não é verdade. Não é verdade. Estou a perceber. Não, vamos lá ver uma coisa. Quem propôs, quem disse no Parlamento, quem assumiu o compromisso com os professores, foi o Partido Socialista e o Governo. Foi o Governo que foi à Assembleia da República dizer que tinham que arranjar uma forma de compensar os professores. Foi o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP que aprovaram uma recomendação ao Governo para contar o tempo todo. Foi o Governo depois que não fez isso. E, portanto, o Governo só está a ser confrontado com as suas próprias posições. Rui Corça, ouça o seguinte. O PS arranjou uma solução, propôs e aprovou. Não foi aprovada pelo Sr. Presidente da República para compensar os professores parcialmente. Assim como todas as outras categorias, foram descongeladas as carreiras na função pública, mas isto não quer dizer que vão pagar às pessoas, não é, aquilo que teriam recebido se as carreiras não tivessem sido descongeladas. Eu não sei. Que é o que os professores querem. O Governo do PS pôs lá 240 milhões no orçamento deste ano para pagar uma parte. E, portanto, está bem, uma parte foi aquilo que eles aprovaram. 2 anos e não sei o quê, não é? 8 anos. Por isso é que não provoca nenhum acréscimo de despesa este ano, porque já lá está. Está bem, mas interessa não implicar este ano e para o ano. Ou você só tem que pagar este ano e para os anos seguintes. Quem fez então temos que pagar, não é? Agora, fez a promessa foi o Governo. O Bloco de Esquerda e o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, coerentemente com aquilo que defendem, embora a gente possa ou não concordar com isso, eu não concordo, aliás, nem sou grande entusiasta da chamada geringonça, devo dizer, embora reconheça que, nomeadamente, a presença do PCP no apoio do Governo tem trazido alguns benefícios em termos de... Do PCP? Do PCP, em termos de população. Agora, o que eu acho estranho é que haja, de facto, uma reivindicação que é absolutamente parcial por parte de 2 partidos de extrema-esquerda e a extrema-direita venha aprovar o CDS, não estou a falar no PSD. O CDS é de extrema-direita. Então não é. Pode ser de direita, extrema-direita. Sim, está bem. Infelizmente não sabem o que é. Está bem, estou a falar na extrema-direita que é quem está mais à direita, mas não chamemos de extrema-direita. Quer dizer, por tudo mesmo saco então não chamemos de extrema-direita. Está à direita. Sim. CDS e PSD tenham alinhado com, já não achava a extrema-esquerda, a esquerda. Certo. Então, no que diz respeito a uma matéria deste tipo, com salvaguardas do país. Mas isso já estavam as salvaguardas, estavam temos que avançar garantidas. Porque estamos a falar do e a prova disso é que quer a doutora Assunção Cristas, quer o Dr. Rio, fizeram marcha atrás claramente. Você ouve qualquer comentário político, qualquer comentador político na televisão ou nos jornais, a primeira coisa que refere é a marcha atrás dos partidos de direita relativamente a esta situação. Aqui a questão relativamente às duas intervenções... comentam tudo e mais alguma coisa. Pois, e nós também, pá. Aqui a questão, nós enquanto jornalistas também verificámos isso. As comunicações feitas tanto por Rui Rio como a Assunção Cristas, numa primeira fase, a Assunção Cristas é taxativa naquilo que diz. O Rui Rio ainda comenta. O Rui Rio só vai falar depois. Portanto, o Rui Rio quando falou... Do CDS. Por acaso falta, não temos espaço para todos. Nem temos microfones para todos. Mas, de facto, as primeiras intervenções que são feitas e da Assunção Cristas vai apenas num único sentido. Não põe a tal cláusula travão, digamos assim, no discurso. Não é verdade, porque ela foi proposta na Comissão e foi chumbada. Sim, mas ela não fala nisso. Isso foi uma coisa. No discurso que ela faz, mas isso depois gerou uma série de... Uma coisa é as coisas que acontecem, outra coisa é alguns serem azelhas a comunicar. Isso é outra coisa. Rui, andaram mal, pá. Andaram mal, indiscutivelmente. Eu não quero dizer que o Primeiro-Ministro... Andaram mal. Não tenha aproveitado a situação. Quem andou pior de todos, ainda assim, é o Primeiro-Ministro. Que faz uma fita completamente despropositada. E, aliás, eu estou absolutamente convencido, não quero inventar... Em política não se fazem fitas. Fazem fitas. Em política desenvolvem-se estratégias, não é?
Claro, foi Muito apresentar a sua potencial demissão. Não foi apresentar a demissão. Se aquilo for aprovado no Parlamento, eu demito-me, não tenho condições para governar. É perfeitamente Os legítimo. políticos ou têm condições ou não têm condições. Não fazem Sim, ameaças, sim. nem fazem coisas. Ele se quer demitir, demite, diz, seja Eu, o que se fosse for. primeiro-ministro. Agora é uma coisa definitiva. Eu tenho um palpite, não tenho informação privilegiada, não. mas eu tenho um palpite. Não. É aquela onda e aquela encenação em que tudo tem sido a governação, infelizmente, do nosso país, tem muito os de dados encenação. apontam mesmo Tem para muita isso. encenação. É ele ir ao Presidente da República, eu vou-me demitir, e o Presidente da República diz: "Oh amigo, espera aí que ainda não aconteceu nada, o amigo não se Então, pode mas ele demitir não foi agora." dizer que se ia E demitir. ele tem que recuar, dizendo que, pois se as vacas voarem, eu demito-me. Não é assim. Vocês sabem que não é assim, porque... Olha, eu sabe o que é que eu digo? Eu digo-lhe outra coisa, que é antes assim. o Primeiro-Ministro não se pronunciou, e muito bem, antes de ir comunicar ao Presidente da República aquilo que pretendia fazer. Mas o Presidente do partido, ouça agora, o Presidente do partido, Carlos César, Um minuto, Joaquim Ramos. Um minuto. antes do Primeiro-Ministro ir ao falar com o Presidente da República, disse que há a hipótese do Governo poder vir demitir-se. Não disse que se demitia, portanto não foi o Presidente da República que sempre dissuadiu hipóteses do o Governo Primeiro-Ministro se de se demitir. Agora, eu digo-lhe uma coisa, se efetivamente eu fosse Primeiro-Ministro e fosse posto perante um facto consumado, que eu considerasse que tornava o país ingovernável do ponto de vista financeiro, também me demitia. Temos que esperar para ver o que é que António Costa vai fazer. Isto é uma crise que está sanada. Os partidos da direita já fizeram marcha atrás. Isto é uma crise que Eu já está expliquei que não fizeram marcha atrás nenhuma. sanadíssima. Mas há uma coisa que Contingências. ficou clara Rui Costa, com mesmo este para terminar. processo. Deixa-me terminar em 30 segundos. Há uma coisa que ficou clara neste processo. É que a teoria do oásis que o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças andam a propalar tem pés de barro, não tem sustentabilidade e, afinal, confrontado Porquê? Porque com não uma coisa... por não poder pagar 8 Quando anos aos confron- professores quando e não confrontados pagar aos outros. com a realidade, verifica que, efetivamente, Temos que avançar. esse Vá oásis não perguntar, existe. olha, vá perguntar isso aos reformados, Esse vá oásis não existe. perguntar isso aos O oásis não desempregados, existe, como todos nós sabemos. vá perguntar aos Todos nós desempregados. sabemos que vivemos, que trabalhamos, que pagamos impostos, nós sabemos bem que o oásis não existe. Eles andam a defender que existe, foram confrontados com a sua própria Não, realidade. ninguém defende nenhum oásis. Vamos avançar. Agora vá perguntar aos reformados, vá perguntar aos desempregados, vão voltar as pessoas que foram obrigadas a sair do país e que verdade. estão a voltar, vá perguntar aos empresários, vá perguntar se de Muito facto bem. a situação não melhorou Tenho a impressão substancialmente. que vamos voltar a falar sobre Que isto. sejam oásis. Não Tenho a é? impressão que vamos voltar a falar sobre isto. Tenho muitas dúvidas. Já voltamos, temos mais assuntos para falar e ainda bem, temos ok. pouco tempo. E estamos de regresso a uma discussão hoje mais acalorada sobre o tempo de contagem dos professores. O calor Já estão mais, mais relativo, calmos, pá. digamos assim. Vamos ver o que é que o António Costa vai fazer. Agora temos boas notícias para o Conselho. A CIVA foi vendida por €1 à Porsche, por uma questão, digamos, de dívidas do proprietário. Mas a boa notícia nisto não é o valor, é os 650 postos de trabalho que foram mantidos. Joaquim Ramos, no tempo da Opel, custou muito manter os 1.100 postos e nem sequer isso foi Não se possível. manteve, não se mantiveram os Nem isso foi possível. postos de trabalho. Não foi possível, portanto, a Opel, a CIVA, vendeu à Porsche, mas continua a fazer a sua elaboração normal em termos de comercialização das marcas que representa. A Opel, por simplesmente, foi-se embora. Foi-se embora e pôs as pessoas na rua, não é? E, portanto, aqui não foram... As duas situações não são de todo comparáveis. No que diz respeito à CIVA, eu não me interessa lá o que é que se passa no mundo do capital e no mundo dos Pereiras Coutinhos, estou nas tintas para isso. O que me interessa é que, efetivamente, havia aqui uma estrutura que dá emprego a 600 e tal E pessoas 50. e que essas 600 e tal pessoas mantêm o seu emprego garantido. E penso que é isso que é importante, não é? Rui Costa. É importante e, de certa forma, reforçado, porque sabíamos que a CIVA tinha uma condição económica débil há muitos anos obviamente que é vendido por €1, é simbólico. O que está ali em causa são mais de uma centena de milhões de euros de dívidas claro. que
a Porsche paga. Estamos a falar da Porsche, não é a Porsche dos automóveis, atenção, é a Porsche Distribuição, no fundo, que é o maior distribuidor de veículos da Europa. E, portanto, com quem a Siva trabalhava também. Obviamente, há uma relação com o grupo Volkswagen que havia da Siva e como há desta Porsche. Esta Porsche é, no fundo, o grande distribuidor alemão de carros em toda a Europa e que tem, obviamente, uma solidez que permite dar algumas garantias de continuidade, assim queiram continuarem as Zambuja, espero que sim, e que as indicações que existem neste momento é que continuem. Cabe aqui um período alargado em que o Joaquim Ramos teve responsabilidades ao nível do município, com certeza que tem uma palavra também relativamente a isto que eu vou dizer, que está mais do que na hora do Conselho da Zambuja conseguir criar condições para ser atrativo para que essas 600 pessoas vivam no nosso Conselho. E infelizmente há um grupo minoritário dessas 600 pessoas que são residentes no nosso Conselho. Isso é uma boa deixa. Isso exatamente. É uma boa deixa para a próxima questão, que são relativamente à fixação das pessoas, e nós falávamos há dias sobre isso, que são os espaços sociais a 40,50 euros, digamos assim. Falava-me há dias que isto era capaz de ser interessante, porque as pessoas podem vir morar para o Conselho, porque já podem... É assim, eu não sei se o Rui Corsa concorda comigo no que diz respeito a isto, mas eu, refletindo sobre esta matéria, eu acho que se nós, neste momento, traçarmos um círculo para 80, 100 km e centro em Lisboa, o Concello de Zambuja é, atualmente, o número 1 em termos de potencialidades de desenvolvimento. Isto pela conjugação de dois fatores fundamentais. Primeiro, as acessibilidades e agora a possibilidade das pessoas poderem fixar, pagando um passe de 40 euros e 50 cêntimos, no meu caso 20, no seu ainda não, mas lá há de chegar. 20 porque já está na reforma. Exatamente. Não, porque já ultrapassei os 65. Ok. Pronto. Já, sim senhor. E portanto, e porque toda a área metropolitana de Lisboa está esgotada em termos de fixação de pessoas. Hoje em dia é um inferno viver em Rio de Moro, ou em Massamá. Mas também não é isso que se quer para o Concello de Zambuja, não é? Não é isso, não sei se vai acontecer. Não sei se vai acontecer. Vamos ter Portanto, nós temos de facto aqui uma acessibilidade muito boa e agora barata. Foi uma grande medida em termos sociais, foi uma grande medida em termos ambientais, só se espera que financeiramente seja uma medida sustentável. Pronto. O segundo fator que faz com que a Zambuja esteja numa posição privilegiada em termos de desenvolvimento foi, e isso aí tem que puxar um bocadinho os louros aos períodos em que fui Presidente da Câmara, o facto de termos saído da área metropolitana de Lisboa e termos ingressado, não é, numa NUT 3 que neste momento continua e continuará a ser altamente financiada em termos de fundos comunitários, coisa que não acontecia se continuássemos em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa. Mas isso também tornou mais difícil as negociações. E mais. Isso foi importante na época das infraestruturas, dos fundos de coesão, conseguimos verbas para muitas coisas que foram feitas no Conselho e mais importante talvez seja agora ainda, porque neste momento os fundos comunitários estão vocacionados para o apoio à instalação e desenvolvimento das empresas. E, portanto, as empresas que se instalarem aqui ou que se desenvolverem aqui têm verbas comunitárias que não têm se estiverem em Vila Franca ou em qualquer outro concelho da área metropolitana de Lisboa. Mas isso é passagem para... Por isso eu penso que neste momento a Zambuja tem todas as condições para vir a ser um concelho com um crescimento rápido e acelerado aqui à volta de Lisboa. Mas não considera que a passagem para a CIM de Santarém, neste caso para a CIM-LT, tornou mais difícil essas negociações agora do passo? Porque não, acho que não. Eu acho que não. Primeiro, estas negociações foram em 2003. E ninguém ia adivinhar em 2003 que em 2019 ia haver um passo. É impossível fazer essa futura. E depois, mesmo que alguém adivinhasse, né, e poderia ter-me passado para a cabeça nessa altura que poderia haver alguma contrariedade por sairmos da área metropolitana de Lisboa, nunca passou essa. Mas se me passasse,
Eu pensava assim, que foi o que sempre pensei quando se começou a falar no Paço Metropolitano. Há 4 linhas suburbanas em Lisboa e uma delas é a Zambuja. Chama-se Zambuja. Inevitavelmente que o Paço Social tinha que chegar cá. Era uma questão de 1 mês ou 2 para acertar pormenores. E para, enfim, não ferir suscetibilidades. É uma questão de justiça, de um processo que começa coxo. Vamos fazer aqui mais só um bocadinho, muito rapidamente. Este processo dos espaços sociais resulta de uma necessidade de financiar uma empresa chamada Carris, Metropolitano de Lisboa, que ideologicamente o Governo entregou à Câmara Municipal de Lisboa. Com muitas dificuldades, porque... Agora está você com esquizofrenia. Deixem-me explanar rapidamente. A Carris esteve sempre privatizada também na altura do Precisamente. Coelho. E esse processo foi revertido. E, ao ser revertido, criou um problema, porque quer por via da Troika, quer por outros problemas, foram empresas que durante muitos anos foram subfinanciadas e, portanto, a CP é a mesma coisa e, portanto, criaram dificuldades operacionais concretas que hoje vão-nos cair em cima. E, portanto, este processo nasce de querer garantir aqui um rendimento à Câmara de Lisboa por via das empresas, não é? Para sustentar aquilo e poder fazer os investimentos que era preciso fazer. De Lisboa é uma chatice, porque tem que se passar para o Porto, porque também tem lá os SCPs e o metro do Porto, em situações semelhantes, e passou-se. Dizem que se passar para o resto do país. E depois os outros do resto do país começam a coisa. E há aqui uma questão que tem, ouvi ontem o Ministro do Ambiente e dos Transportes referir com alguma do território, com alguma razão, que é o facto das áreas metropolitanas estarem muito mais preparadas para discutir a questão dos transportes do que o resto das outras cimas. Até porque já andam a assistir há E depois entramos aqui num problema que é discutirmos as coisas com regras quadro, porque há uma linha aqui que atravessa, claro, quando temos de discutir este tipo de coisas pelas dinâmicas das pessoas. E, portanto, a dinâmica de pessoas para Lisboa, na linha da Azambuja, ultrapassa a Azambuja, vai até o entroncamento e a Tomar. Não é? Portanto, e se a lógica que foi defendida nisto era evitar os carros em Lisboa, questões ambientais, não sei o que mais, eu levantei, desde que se começou a falar nisto, eu comecei a falar na Câmara e a chamar-lhes a atenção, cuidado, para que quando se passa para isto para o país inteiro e quando se passa isto para o financiamento das câmaras, as próprias câmaras serem quem vai financiar parte, cada câmara passou a olhar para os seus utentes e não para aquilo que era preciso em termos metropolitanos, que era tirar os carros de Lisboa. Não é? Daí as dificuldades da negociação. Não é porque a relação custo-benefício inverte-se, porque o beneficiado final é Lisboa, que tem lá menos carros, mas quem está a pagar para isso são os outros municípios. São os municípios à volta e, portanto, acabam por ser os municípios à volta que estão a financiar Lisboa. Felizmente, por mérito, e o mérito quem o entregou foi o Presidente da Câmara de Zambuja, Luís de Sousa, à CMLT, que conseguiu fazer esta negociação, para já esse peso financeiro em Azambuja, no município de Azambuja, não é muito relevante. Vamos ver ainda o que vai acontecer, porque nós já sabemos quanto é que vai custar esta questão do passe intermodal para Lisboa, mas ainda não sabemos qual é a participação que o município de Azambuja vai ter nos outros passos regionais, nomeadamente os rodoviários, e aí vamos ver. Agora, sem dúvida nenhuma, que é uma notícia boa e é uma boa medida do ponto de vista de ajustar o custo do transporte que as famílias têm para valores razoáveis, que era completamente irrazoável, não se compreendia neste país um carro que fosse para Lisboa, que consome gasóleo ao preço que está, ainda tem que pagar portagens, era mais barato do que tirar um passe. Portanto, isto é uma distorção completa do que é um sistema de transportes urbano. Isso eu concordo plenamente. E, portanto, desse ponto de vista, a medida é boa. Agora, vamos ver os problemas que elas
vão criar. Portanto, soube-se hoje, por exemplo, ouvi nas notícias esta manhã, que o novo passo no primeiro mês teve um acréscimo de 100 mil, quase 100 mil novos passos em Lisboa. E a infraestrutura não suporta isto. Nós já estamos a sentir isso aqui em Azambuja, já estávamos a sentir antes que os comboios estavam cheios, agora está praticamente impossível. Vai haver um investimento também da Carris, neste caso. E vamos acabar, da CP. e já estamos a ver como é que isto vai acabar, não é? Vamos ter a necessidade dos operadores de transporte aumentarem a sua capacidade muito rapidamente. É o progresso. Vão dizer que não têm condições para isso e vão bater à porta do governo a pedirem ajuda para o fazer. E, portanto, a medida vai sair mais cara que aquilo que... Mas, olha, todas fossem assim. Agora, há aqui um efeito perverso, e concordando com o Joaquim Ramos, quando diz que a situação da Zambuja é privilegiada, de facto, também considero que sim, pelas razões que ele aponta, há acessibilidade e há espaço. Há espaço no Conselho da Zambuja. E nós temos que saber gerir este território, e eu estou um bocado apreensivo, porque aquilo que tenho visto em termos de revisão do Plano Diretor Municipal, não me está a dar, por enquanto, sinais de que essa gestão estejamos a apontar para aí, por um lado. Por outro lado, como falámos, esta coisa de termos andado aqui uns dias, uns quantos, a discutir se era bom ou não termos saído da área metropolitana de Lisboa é completamente tonta, na minha perspectiva. Na altura foi por unanimidade, não qualquer espécie. E não faz sentido, agora por causa dos espaços, devíamos estar ali. Não, obviamente que traz benefícios... traz benefícios nas redes sociais, basicamente, sim. Traz benefícios potenciais. Mais por ignorância do que... Agora, há aqui uma coisa, que é, de facto, nós estamos integrados numa região que continua a ser beneficiária de fundos de coesão. Assim nós saibamos aproveitá-los. Essa é a próxima questão. Aí é que está a questão. Essa é a próxima questão. Estamos a ter uma estratégia para isso. É uma situação excepcional para a instalação de indústrias, sim, e que indústrias, e as boas indústrias, porque podem ser instaladas aqui, estão a 2 passos de Lisboa, estão no centro da distribuição em termos rodoviários para todo lado, com acessos a aeroportos, com acessos a portos, com tudo isso, com financiamento, mas neste Conselho não há uma estratégia para que empresas é que queremos captar, para onde, que condições de instalação é que têm, não existe nada. E isto é que é preocupante. Não temos sabido usar a oportunidade de estarmos nesta localização e termos fundos à nossa disposição, e temo que ficamos aquém daquilo que podíamos chegar e da revolução efetiva que podíamos fazer no nosso Conselho. Joaquim Ramos, sobre esta posição do Rui Corsa, relativamente à utilização dos fundos comunitários, qual é que é o seu pensamento que deve ser seguido pelo município de Azambuja? Não, eu penso que agora... Não querendo que se ponha no lugar do Luís de Sousa. Não, claro que não. Porque ele já se pôs no seu, portanto, por uma questão lógica, não é? Não, exatamente, não de forma nenhuma. Aliás, tenho sempre muito cuidado com esse tipo de comentários que faço, porque o meu avô dizia que a gente não devia falar de quem se deita na nossa cama e de quem se senta na nossa cadeira. E, portanto, eu sigo essa máxima à risca, não é? Agora, eu acho que, como sabe, nos últimos quadros comunitários, mas um bocadinho antes disso, só para uma observação que o Rui Corsa fez há bocado. Não há nenhum país do mundo em que os transportes municipais ou os transportes metropolitanos não sejam geridos ou pelo município ou pela área metropolitana. Não são geridos pelo governo e subsidiados. Portanto, é uma medida também nesse aspecto que foi ao encontro daquilo que se pratica na Europa. Mas eu penso que, de facto, a nova filosofia dos fundos comunitários acabaram praticamente os fundos de coesão, assim, para construir estradas e estações de tratamento, para infraestruturas, e agora é vocacionado para a produtividade, para as empresas, etc. Para as pessoas, enfim. Eu penso que a Câmara de Azambuja tem acompanhado essa situação, porque ainda há pouco tempo, há
creio que foi já neste mandato ou no anterior, foi criado um gabinete com, pelo menos uma pessoa especializada na matéria, com a parceria da ACISMA, cujo objetivo é precisamente fazer a canalização desses fundos comunitários para empresas que se queiram e captar empresas para o dito Conselho. Portanto, a estrutura está criada, a estrutura tem sido ativa. Nós temos uma empresa de alta tecnologia, Tem. pelo menos uma. Tem. Pelo menos uma. E está cá devido à Está a falar da Bioservice? Deixa-me acabar, estou a falar da Bioservice. Não, estou a falar das condições criadas no Conselho para que essas empresas se possam instalar. E da existência de uma estrutura na Câmara, em parceria com a sociedade civil, neste caso com a CISMA, para cativar essas empresas. Agora, obviamente que ninguém pode, vivemos num regime democrático e nenhum órgão público pode agarrar num empresário e dizer tu vais para aqui. Podem-se criar as condições para que seja atrativo para essas pessoas irem para aqui. Essas condições são exógenas, são criadas fora do município e estão criadas e são endógenas. O próprio município pode criar estruturas para acompanhar esses processos e, tanto quanto eu saiba, criou-os. Rui Corsa, muito rapidamente. Eu pergunto, alguém sabe de algum resultado dessa estrutura que tenha resultado na existência de alguma empresa, alguma atividade? Zero. Não, mas isso não é como uma galinha. Põe-se os ovos e ao fim de 3 semanas estão lá pintos. Não é? A atividade é zero. Ainda bem que falo em pinto, porque é o responsável precisamente. Pinto, certo. Mas não, João Carlos, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Eu não sei porque eu... Criar condições a sério. Sim, claro. E na Câmara da Zambuja criaram-se condições a fingir. Não, desculpe, ter uma avença com uma pessoa por 600 euros, não é? Você tem a CISMA também a trabalhar? Com a CISMA, os resultados não existem. Peço desculpa, acho que deve ser uma estratégia repensada. Nós não temos conhecimento de nenhuma estratégia de comunicação do município de Zambuja para ir aos fóruns próprios de captação de empresas, mostrar-se e divulgar-se. Então não tem ido. Epá, eu não uma coisa é ir divulgar com o Ricardo, outra coisa é ir divulgar... Eu não acompanho a par e passo a atividade da Câmara da Zambuja, mas tenho tido conhecimento de que há diversos fóruns em que esse gabinete tem estado presente e tem organizado até cá iniciativas no sentido de trazer aqui empresários mas também não e cabia à proprietários. oposição estar a fiscalizar todas estas situações que são agora levantadas por si, não é? Portanto, a aparente inércia do gabinete que existe ou a aparente inércia da aquisição de empresas para o Conselho. E são levantadas nos sítios próprios. Eu já levantei estes assuntos e já pedi, e já vem do anterior mandato, e temos uma extrema dificuldade em ter conhecimento da atividade desta pseudoestrutura. E, portanto, a Biosurfite está cá, mas porque o próprio promotor dessa empresa tem conhecimento e desenvolveu ele próprio, aproveitando essas situações todas. Mas ele já sabia. Mas você sabe perfeitamente que na zona de Alcoentra, à beira de cima, tem-se instalado empresas e está dentro da Câmara, deve saber perfeitamente, embora eu não queira entrar muito por esse campo, está em negociações para uma grande área industrial em Aveiras de Cima, que já com potenciais interessados. Isto não são coisas que se ponha debaixo de uma galinha e ao fim de 3 semanas nascem pintos. É verdade. São coisas que demoram tempo a produzir os seus efeitos, mas eu estou absolutamente convencido que vai produzir os seus efeitos. Olha, tanto isso que investi na Zambuja, por exemplo. Mas é preciso um investimento estruturado que não existe no nosso Conselho. Nós continuamos a aproveitar ou não quem cá cai. As regras do Plano Diretor Municipal e outros instrumentos de política não apontam para aí e portanto, não, mas isso é uma coisa, caminho que está a ser, mas isso é uma coisa no que caminho que está a ser trilhado,
eu tenho as Não, maiores mas, ó, dúvidas Rui que Costa, se isso é uma chegue coisa aos resultados que em dê. que E depois deixe-me só terminar para resultar noutra coisa. Há outra coisa que nos afeta e nós não estamos a olhar, que é, de certa forma já falámos nisso há bocado quando falámos na CIVA, que é a capacidade de nós acolhermos pessoas. Sim. Porque não adianta nada nós acolhermos empresas se não tivermos capacidade Exato. de Isso acolher aí as estou plenamente de pessoas acordo que com isso. trabalham nessas empresas, não é? Passamos a ser uma barriga de aluguer, não é? E é o que está a acontecer neste Conselho. Neste Conselho não há habitação e não há políticas de habitação. Daqui a pouco mudamos o nome do programa para, enfim, as conversas são como as cerejas e nunca mais saímos daqui. Íamos terminar para falar um bocadinho da Venezuela, que está ao rubro, não é? Temos aqui também a estratégia militar e falta de comunicação em alguns casos. Como é que têm visto esta situação da Venezuela? Epá, eu acho que, se me é permitido começar, eu acho que a história é incontornável, pá. E parece-me que as ditaduras estão, por natureza própria, condenadas ao Portanto, mais dia, desaparecimento. menos dia, cai E, portanto, tudo. mais dia, menos dia. Eu penso que o que vai acontecer na Venezuela é de que acabará por haver, digamos assim, cada vez mais um apoio ao autoproclamado presidente da Venezuela. Acho que irá haver uma negociação. Acho sinceramente que não se corre riscos de haver um conflito sangrento, generalizado, armado, até porque a comunidade internacional não permitiria, digamos assim, uma situação dessas. E, portanto, eu acho que vai acabar por haver um crescente de apoios às forças democráticas que operam na Venezuela e acabará por haver uma transição de poder e a realização de eleições, porque, de facto, há dois presidentes na Venezuela, um que foi eleito ilegitimamente e outro que não foi eleito e que se autoproclamou. Portanto, na prática não há nenhum... Não, foi, calma. Foi presidente da Assembleia Nacional. Sim. Não foi presidente da Venezuela. Quando se retira o outro do caminho, ele passa a ser. É Tá a bem, mesma coisa que mas não se retirou, nós continua. ficarmos sem Marcelo Rebelo de Sousa, Sim. ficávamos com o Ferro Rodrigues como Presidente da República interinamente Exatamente. até eleger outro. Mas o Marcelo Rebelo de Sousa Tem essa legitimidade, enquanto o outro tem umas eleições fajutas. Nem me parece que se vai retirar nos próximos anos. É verdade. O Nicolás Maduro, pá, penso que não lhe resta outro caminho senão, efetivamente, retirar-se. A verdade é que parece ter ainda o apoio da maioria pelo menos dos altos comandos das Forças Armadas. Agora, eu acho que é um problema que vai ter uma transição pacífica, para bem da Venezuela e do povo da Venezuela. E para bem dos portugueses também, porque há lá muitos, não é? E penso que os portugueses têm tanto a recear como os venezuelanos que lá vivem. Quer dizer, é passar por esta fase conturbada, nem têm sido particularmente visados nas perturbações que têm havido na ordem pública da Morreu Venezuela. já um português. Está bem, mas também morreram venezuelanos, Certo. não é? Morreu num assalto. assalto. Que é consequência também da Exatamente. situação económica. Exatamente. E acho bem que aquilo se resolva rapidamente, para bem daquele povo que está já há uma dezena de anos, pelo menos, a sofrer na pele, um país com a potencialidade que tem em termos de recursos naturais, e com miséria, fome, com gente a fugir pelas fronteiras. Quer dizer, é uma situação perfeitamente insustentável e que já não é compaginável com o que se vive no século mundo XXI, no outro não é? dia, que é neste século, que é para uma terminarmos esta... aura de liberdade e de Pego democracia. por esta parte, estou de acordo, pego por esta parte porque se é certo que nós pelo menos temos a esperança que as ditaduras neste século XXI estejam a caminho do fim, a questão mesmo é o sofrimento que ainda provocam no povo dos países que estão sobre esses regimes. E eu estou esperançado que a situação na Venezuela evolua no sentido da liberdade e da democracia. Agora, temos que ver as coisas também... tantas vezes nós embrulhamos aqui mais uma vez nestas coisas da política. Vamos ver as coisas de uma forma simples. Nós estamos a falar de um país dos mais ricos da América. É recursos naturais.
um dos maiores produtores de petróleo do mundo, Exatamente. mas que 90% da sua população está na pobreza e 60% da população em pobreza extrema. Só por si, isto deveria ser condição para alguém que lidera esse país chegar ao espelho, olhar para ele próprio e dizer assim: eu estou a fazer asneira e não consigo resolver o problema e ir-se embora. Mas isto não é panágio das ditaduras. E, pá. portanto, não me venham dizer que as forças democráticas e não sei o quê, não existe. Não é? Agora, temos aqui alguns problemas naquela sociedade complicados de resolver. 400 mil militares é complicado, 1000 generais Já foram é todos complicado, amnistiados. que têm... Sim, mas ainda... E, portanto, podem ter lá as suas contas onde Você quiserem e sabe, continuar a gozar pois, delas. Você sabe que são 1000 generais com influência direta na economia do país todo e, portanto, com contas estão em agarrados 37 ali, sítios. não é? No Pronto. estrangeiro, pá. A começar Foram por amnistiados. a começar pelo presidente, não é? Que era motorista e, segundo dizem as crónicas, tem 800 milhões de euros num banco europeu. Pronto. Vai saber, é o beijo. Não, esse é mesmo não é o BES, É o novo único banco, em que ele é o não novo deve ter, com banco. certeza, pá. Mas esse é dinheiro do Estado venezuelano, que temos de ter aqui muito cuidado na situação dos portugueses com essa tivemos um problema chantagem. Mas não sabes, é? nas ditaduras às vezes há tendência para haver confusão entre o que é o património do Estado e o património do ditador. Muito bem, está concluído mais alguns dedos de conversa. João Carreiros, nós marcamos encontro para Augusto para junho. Ao Rui Corso agradecer a presença neste obrigado, programa. eu foi Espero que obrigado tenha também. gostado de estar connosco e certamente devemos nos encontrar por aí. Temos como pontos de dizia. vista divergentes em alguma área, E convergentes convergentes noutra, noutras, como é óbvio. como é óbvio E o que é em bom qualquer uma, democracia. pá. uma boa conversa, uma boa discussão para nascer pronto, a luz e eu acho que sim. E Eu acho que pontos comuns mais valorizados. A luz Muito nem bem. por isso, porque o foco não aguentou a pilha e entretanto desligou-se. Já estamos aqui no alguns dedos de conversa há Nós algum também tempo. às escuras temos opinião. É verdade, é verdade. Não há quem apague os nossos comentadores. Obrigado, até à próxima.